E falando sobre fertilizantes e safras, a gente traz para nossa conversa também, nessa sexta-feira, o professor Elmar Floss, diretor do INSEA e um dos maiores líderes desse setor no Brasil. Professor Floss, sempre um prazer estar com o senhor. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer, mais uma vez, estar no teu programa. Prazer é nosso, professor. A gente estava aqui num debate acalorado sobre a produção na Amazônia, como o Brasil é rico e ainda pouco reconhecido pela sua competência que vai de norte a sul do país, literalmente, né, professor? É verdade. Um país continental, diferentes condições de solo, diferentes condições climáticas, desde o clima equatorial, afinal, o Equador passa por parte do Brasil, tropical, e aqui no sul, um clima temperado a frio, inclusive, né? Então, realmente, Deus foi muito generoso conosco. Realmente nos deu um país de recursos naturais extraordinários. Aqui não tem vulcão, aqui não tem terremoto, aqui não tem grandes desertos. Então, nada disso que é limitante à produção de alimentos, à produção de matérias-primas industriais em outros países do mundo. Professor, essa é sempre uma mensagem muito importante de se trazer, e nesse momento que nós estamos observando é justamente esse início de safra, a safra 2024-25, começando de forma bastante heterogênea. Nós temos, então, os extremos do Brasil, principalmente olhando ali para o extremo sul, onde o senhor está, né, no Rio Grande do Sul, com muitas chuvas, né, ainda se paralisou em algumas regiões o plantio do arroz, o plantio da soja também começando com essa preocupação, milho verão, enquanto a faixa central do país ainda sofrendo com o tempo muito seco, as temperaturas muito elevadas. Como é que o senhor, com a sua experiência, vê esse início de temporada com essas disparidades climáticas que são registradas agora? Se a gente for olhar os prognósticos climáticos dos principais institutos de meteorologia, nós ainda, na verdade, estamos num período de transição. Nós não temos ainda aquele laninha típico, porque muitos analistas, inclusive meios de comunicação, sempre olham a temperatura das águas do Oceano Equatorial e, quando ela está abaixo da média, já falam em laninha. Mas, na verdade, para termos os efeitos do laninha extremos, que seria quando as temperaturas estão em torno de 1 grau abaixo da média. E aqueles laninha extremo, quando nós já tivemos anos aí que, de 2002, por exemplo, lá atrás, em 99, em que a temperatura chega a quase menos 2,7, menos não, né? 2,7 graus abaixo da média. Ou então é El Niño, quando ela está pelo menos meio grau acima da média, mas esses efeitos são muito pouco pronunciados. Então, nós temos tipicamente aquele clima de transição, como nós estamos tendo agora. Temos aqui no Rio Grande do Sul chuvas copiosas, com temporais em algumas regiões, com chuva de granizo, com muito vento, cidades afetadas e assim por diante. E estamos agora com os dias de frio. Para ter uma ideia, ontem de manhã aqui em Passo Fundo estava às 6 da manhã, estava em torno de 7 graus. Hoje de manhã estava 9 graus. Então, e estamos já em outubro. Então, é muito variável. E isso o que faz? Faz com que a região norte ela tenha também esse clima variável, ou seja, tivemos aí por estar na situação mais de próximo da média, alguns falam de neutralidade, isso não é neutro, pelo contrário, ele é um período de muita instabilidade. Então, as chuvas no Brasil Central realmente atrasaram. Elas pararam mais cedo, parou de chover, e ainda não começou regularmente. Claro, há um prognóstico que semana que vem, entre os dias 7 e 12, praticamente vamos ter chuva no Brasil inteiro,
pouco menos aqui na região sudoeste, noroeste do Paraná, que ainda vai chover menos, e o nordeste, que sim, a chuva ainda não vai chegar copiosamente. Mas, de qualquer maneira, está atrasada a implantação da semeadura da soja no Brasil Central, onde pode começar mais cedo, e principalmente o atraso da implantação da soja sempre repercute já no milho safrinha e no algodão safrinha, porque essa soja vai sair mais tarde e já não é mais a melhor época de implantação do milho, porque já se corre o risco de, no ano que vem, de novo, quando as chuvas param, isso é histórico, isso é normal para a região, que o milho ainda esteja em plena formação de grãos e aí prejudica também a produção. Aqui no sul, pelo nosso vazio sanitário, na verdade, a implantação da soja começa apenas a partir de 1º de outubro. E aí, claro que não começou porque os agricultores, porque tivemos muita chuva, então não é possível. Agora temos aí alguns dias sem chuva, vai voltar a chover aqui pelos prognósticos climáticos na segunda-feira, e certamente a partir de hoje, em algumas regiões, mas principalmente no sábado, e certamente no domingo, e na segunda-feira, até que a chuva chega, o pessoal vai fazer implantação. E como se disse, o arroz está atrasado no Rio Grande do Sul. Está bem atrasado, porque chove demais. Chove demais. E mesmo sendo um arroz irrigado, a implantação ela tem que ter condições para que as máquinas entrem, para que as semeadoras possam fazer esse plantio. E isso também é ruim, Carla, porque quando nós atrasamos a implantação do arroz, o que vai acontecer? A formação, a granação, a formação de grão, ou seja, o produto econômico, ele atrasa. E aí, quando isso já chega aí no mês de fevereiro, normalmente já começa a ter temperaturas mais baixas. E o arroz não gosta disso. O arroz é uma cultura que ela precisa de temperaturas mais altas, porque ela é uma cultura termoperiódica, e a temperatura que induz ela à floração, à formação de grãos, e isso sempre representa já perdas no rendimento. Professor, falando especificamente da soja, lhe preocupa essa condição nesse momento, ou por ser início de outubro e nós termos ainda uma janela adequada, embora essa janela vá sacrificar uma parte da janela, como o senhor de forma muito boa pontuou, vai sacrificar segunda safra de milho, algodão safrinha, tudo isso está muito conectado, mas para esse momento, o quanto nós estamos arrastando o plantio para frente, traz alguma preocupação em termos de produtividade, em termos de rendimento, em termos de potencial produtivo, ou por enquanto não? Nós estamos ainda com a previsão das chuvas chegarem num momento ainda adequado para nós darmos ou andamento ou início ao plantio dessa soja em regiões chaves do Brasil, como o Centro-Oeste, por exemplo, como a região Matopiba, e, claro, né, elas precisando parar ali no Rio Grande do Sul ou diminuir um pouquinho para que os trabalhos de campo possam acontecer de forma mais adequada. O senhor vê que há uma preocupação nesse momento, ou, por enquanto, tudo está correndo dentro de um tempo ainda aceitável? Não, aqui no Rio Grande do Sul, pelo calendário, nós estamos muito bem, porque o vazio sanitário agora, ele não permite a semeadura da soja, pelo menos a emergência da soja antes do dia 30 de setembro, então nós estamos no prazo. E a outra coisa, nas regiões mais quentes do Rio Grande do Sul, que é um pouco maior essa semeadura da soja na primeira quinzena de outubro. Na principal região produtora de soja, que é o Planalto sul-rio-grandense, onde está 80% da produção de soja do Rio Grande do Sul, que vai aí desde Bom Jesus, Vacaria, ao longo da BR-285 até São Borja, essa região alta realmente a melhor época para implantação da soja é 15 de outubro a 15 de novembro. 15 de novembro, com uma tolerância ainda até final de novembro. Agora, quando a semeadura já começa a atrasar, passando de 10 de dezembro, aí nós já temos prejuízo, já temos perdas
com qualquer cultivar, com qualquer grupo de maturação, no rendimento. Então, isso, por enquanto, não preocupa. O que preocupa é que tivemos aí chuvas intensas, então temos agora uma pequena janela aí para implantação, sempre de uma parte da lavoura que se deve fazer, assim que a gente recomenda tecnicamente, para dividir os riscos climáticos, usar, diversificar em cultivares com diferentes ciclos e diversificar épocas de semeadura, para que um veranico ou qualquer outra condição de vários dias sem sol ou o encharcamento não afeta 100% da lavoura. Então, uma parte, sim, implantação na primeira quinzena de outubro, certo? E deixando a maior parte da lavoura entre 15 de outubro a 15 de novembro e deixando, então, uma parte da lavoura, que normalmente na resteva de trigo, temos aí mais de 1 milhão e 200 mil hectares de trigo, temos uma grande área de aveia branca, temos cevada no campo, temos ainda a pastagem sendo ocupada pela pecuarista, seja na produção de leite, na produção de carne. Então, naturalmente, que essas áreas, a semeadura de soja sempre é feita a partir da segunda quinzena de novembro, entrando para o começo de dezembro, como eu disse, até o dia 10 de dezembro. Agora, o que preocupa, Carla, é que nós vamos ter agora, a partir do dia 7, praticamente até o dia 12, com chuvas previstas aqui no Sul. E chuvas copiosas. Tá? Então, isso vai, de novo, atrasar. E se a gente olhar um pouquinho à frente, apesar que esses prognósticos não têm a mesma certeza, são ainda um pouco incertos, nós temos muita chuva ainda prevista até o fim de outubro. O que é péssimo para a cultura do trigo. A cultura do trigo estava sensacional, ela não começou bem, ela foi implantada mais tarde, teve um atraso por causa da chuvarada, o agricultor não pôde entrar na lavoura, depois tivemos muitos períodos de falta de sol, então mesmo aplicando nitrogênio no momento certo, na quantidade correta, as lavouras estavam amarelas, porque sem luz, na verdade, não há assimilação desse nitrogênio. Mas depois elas se recuperaram, principalmente aí a partir da segunda quinzena de agosto até o final de setembro. Mas agora, com essas chuvas muito fortes que ocorreram, aumentou muito já a incidência de doença, porque aumentou a giberela entrando, porque o agricultor não pôde fazer a aplicação. Na região quente nós temos brusone, nós estamos com sérios problemas de bacteriose, que justamente acontece quando há períodos assim de calor e alta umidade. Então, infelizmente, se o prognóstico de outubro ele realmente se concretizar, vai ser ruim para a implantação da soja na melhor época, né, no início da melhor época, seria a partir da segunda quinzena, e infelizmente vai reduzir o rendimento e a qualidade do trigo que está no campo. Professor, como é que o senhor vê essa nova safra, a de trigo também voltando a sofrer essas condições, e essa safra de soja prestes a começar depois de tudo que viveu o produtor gaúcho nos últimos meses, e ainda contabilizando prejuízos, dificuldade de acessar os recursos? Ele tem condições agronômicas de dar sequência a estas safras, a estas novas safras, ou ele vai fazendo isso no limite da sua capacidade diante do que viveu o estado do Rio Grande do Sul em maio? Eu diria que está fazendo no limite de sua possibilidade, porque nós temos que olhar mais para trás ainda, né? Nós tivemos, nos últimos 5 anos, vamos dizer assim, nós tivemos apenas uma safra boa, que foi a safra 2021, uma safra cheia de soja. Já 19, 20 tivemos uma estiagem, depois 20, 21 estiagem, 21, 22 estiagem, e tivemos o ano passado, aqui na região do Planalto, uma safra boa, apenas se perdeu a soja daquelas semeaduras muito tardias,
que aconteceram já quase final de dezembro, janeiro, que atrasou, porque tinha resteva, e aí tivemos um período de falta de chuva, não foi possível implantar, mas a perda grande de soja, como nós sabemos, mais de 2.600.000 toneladas, pelas estimativas, foi na região das terras baixas. É lá onde a soja entra num ping-pong com o arroz. Ou seja, você faz um ano de arroz, um ano de soja, ou 2 anos de arroz e 2 anos de soja, porque lá, sim, aquelas inundações que começaram a partir de abril, maio, pegaram em cheio essas lavouras e lá a perda foi total. Então, esses agricultores realmente tiveram muito mais perda na última safra. Então, o agricultor gaúcho, ele carrega vários anos já de perdas. Claro que lá, aquela safra que foi boa, o preço também estava bom, e essa é outra consequência, quer dizer, ele não colheu, ele teve problemas de estiagem, mesmo aqui no Planalto, nessa última safra, nós tivemos regiões onde ficou 38 dias sem chover, como é a região das Missões, então ali também houve perda. Então, o agricultor está descapitalizado, ele está descapitalizado. Ele apostou em 2022 no trigo, depois de uma perda de safra de milho e soja no verão, e foi muito bem, foi historicamente o melhor rendimento de trigo no estado do Rio Grande do Sul, desde que existem registros, tanto do IBGE como da Conab. E o agricultor também vendeu muito bem. Então, muitos agricultores aqui que plantaram trigo, foi 1.400.000.000 de hectares, eles pagaram com o trigo toda a perda que eles tiveram com a soja, ou eventualmente com milho. A milho é uma área sempre muito menor, né? Temos mais de 6 milhões de hectares de soja no Rio Grande do Sul e apenas 700.000 hectares de milho no verão. Agora, o ano passado, não. O ano passado também o trigo estava bem, e quando começou aquela enchente do mês de setembro, ali, outubro, o trigo se perdeu. Então, não teve quantidade, não teve qualidade, praticamente todo o trigo é trigo para ração, então baixo custo, e isso foi mais um baque aí na renda do produtor. Então, aquele que está com problemas bancários de outros anos, que está com dificuldade de acesso, realmente está com muita dificuldade. Mais uma vez, praticamente quem está financiando ele são as cooperativas, que elas estão fornecendo sementes, estão fornecendo insumos, fertilizantes, defensivos para fazer a lavoura, ou então as empresas, as agropecuárias, as revendas de insumos, que também estão fazendo isso, algumas inclusive em troca de grão, já de forma casada, porque o agricultor está realmente, muitos deles, a maioria deles, eu diria, descapitalizados. Bom, professor, nós estamos vendo apenas uma nova safra começando, no trigo e nos demais cereais se concluindo. Eu quero muito lhe agradecer por essa perspectiva inicial e certamente juntos estaremos mais vezes aqui no Bom Dia Agronegócio para que possamos continuar atualizando as condições das novas safras, se concluindo e começando aí no Rio Grande do Sul. Sempre muito bom estar com o senhor. Obrigada mais uma vez por informações tão completas. Eu que agradeço e fico à disposição e espero que na próxima a gente tenha notícias melhores para os produtores brasileiros. Tomara mesmo, professor. Tenho certeza que o senhor vai nos dar sorte e vai trazer boas notícias diretas do Rio Grande do Sul. Obrigada, professor. Um ótimo final de semana para o senhor. Muito obrigado, igualmente, Carla.